correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Amém. Será que você está correndo a sua vida cristã sem alvo? Tudo que você vive é vir à igreja, sentar aqui, cantar algumas canções, ouvir uma palavra e voltar para sua casa sendo a mesma pessoa? Queridos, particularmente eu tenho muito que correr, mas eu faço sempre a cada ano uma análise: Senhor, aonde eu estou? O que estou fazendo na minha vida cristã? Será que eu avancei? Será que eu regredi? Você aqui que já tem anos de igreja, em que ponto da vida cristã você está? Será que você tem mais fogo santo dentro de você? Será que você esfriou? Paulo diz aqui: não corram como quem corre sem alvo. Viver a vida cristã sem um alvo, sem saber para onde ir, o que fazer com todos os dons e talentos que Deus te deu, é viver uma insignificância, porque essa não é a vontade de Deus. Certamente Ele nos chamou a cada um de nós e nos dotou de dons e talentos, e há um lugar no corpo de Cristo só para você, onde só você conseguirá fazer, porque Deus só colocou em você aquilo que é necessário para fazer essa obra. Você está correndo sem alvo? Quantas vidas para Jesus? Quanta transformação em si mesmo, em si mesma? Quanto abandono de pecado? Quanta comunhão com os outros? Quantos frutos na igreja? Queridos, um dia nós estaremos diante dele, naquele tribunal, para prestarmos conta de como vivemos a nossa vida aqui. E Paulo disse: não luto como quem esmurra o ar. Não! Ele luta contra principados e potestades. Ele luta contra os inimigos de Deus. Você na sua casa tem os inimigos espirituais. Você, aonde quer que esteja, é um representante do reino de Deus. O reino de Deus deve chegar ali, porque você tem um propósito, porque você tem um alvo. E nós estamos tão preocupados com o chamado de Deus. Sim, o Senhor nessa noite falou sobre ir às nações, mas aonde há uma necessidade, há um chamado. Aonde há uma necessidade, há um chamado. Se aqui na sua igreja, na sua comunidade local, ou você está visitando e ali na sua comunidade local, você não dá fruto, você não trabalha, você não arregaça as mangas, não se esforça, não cumpre o propósito, não é fiel no pouco, não acha que sobre muito Deus te colocará. Paulo correu essa carreira. Paulo fez tudo o que pôde, em prisões, em cárcere, em naufrágios, enfrentou a tudo, enfrentou a todos, esteve diante de reis, diante de autoridades, defendeu o Evangelho de Cristo e ganhou a sua medalha que ninguém poderá roubar. Outro homem de valor, eu quero que você leia comigo, está ali em João, e é João, o discípulo amado. João, no verso 1, do capítulo 1, a partir do verso 6. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 6, está escrito a respeito dele: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. João foi aquele que preparou o caminho para o Senhor.
Sabe, amados, ontem estava olhando algumas coisas na internet e é tão triste ver como tantos de nós temos nos sentado na roda dos escarnecedores. Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor. Feliz o homem que teme ao Senhor e na sua lei medita dia e noite. Que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no Senhor e na sua lei medita dia e noite. Eu fico preocupada com jovens e jovens que sabem tudo que é assunto, tudo que é fofoca de internet. Eu vou dizer a você, você é um desocupado. Você precisa ocupar-se. Está muito preocupado, muito ocupado com aquilo que não lhe diz respeito, com a vida dos outros. E quantas vezes você está ali teclando coisas e poderia deixar a luz de Deus, você poderia preparar o caminho do Senhor, mas você escolhe, você decide voluntariamente se sentar na roda dos escarnecedores. Se a piada já é feia, você acrescenta mais um ponto. Se a fofoca já está grande, você assopra para ela ir mais longe. João foi um homem incansável, consagrado ao Senhor, que preparava o caminho para Jesus. No meio de uma geração corrompida e depravada, como diz a palavra, nós somos como estrelas que brilham no universo. Está escrito. No meio das rodas de amizade, das conversas, das piadas, no trabalho, nós precisamos nos levantar como João para que a luz brilhe e as trevas sejam dissipadas. Falar, anunciar, dizer, o reino de Deus chegava. Aonde João chegava, ele dizia: arrependam-se e crede no Evangelho. Qual a mensagem que está na sua boca? Quando você chega, qual é o brado que está nos seus lábios? Qual o depoimento, qual o testemunho que as pessoas têm a seu respeito? João era aquele conhecido como que anunciava, que preparava o caminho do Senhor. Na humildade, porque ele não era a luz. A luz era aquele que vinha após ele, a luz, a verdadeira luz que iluminaria a todos os homens. Que você possa ganhar essa medalha que é incorruptível, sendo luz e preparando o caminho do Senhor por onde você passar. E por fim, eu quero te chamar a ler o exemplo maior, que é o próprio Senhor Jesus, que se esforçou. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem. E ali em Hebreus, abra comigo este último texto. Em Hebreus, no verso 4, capítulo 4, aliás, verso 14. Livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele sofreu, Ele passou por aquilo que nós passamos, mas aqui está escrito, em Hebreus 4:14 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E aqui no capítulo 5, um pouco mais adiante, leia comigo no verso 7. Hebreus 5, a partir do verso 7. Durante os seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas para aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Diga comigo, lhe obedecem. Sendo designado por Deus sumo sacerdote. A palavra diz em Filipenses 2 que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Ele mesmo sendo Deus, Ele não ficou se vangloriando e se exibindo. Ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, Ele se humilhou até a morte de cruz, a morte mais vergonhosa. Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual nós cantamos aqui no começo. O nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Ele é e nos deu o maior exemplo, meus amados. Você pode imaginar Jesus ali no Getsemane, transpirando sangue. Você pode imaginar Jesus no deserto, onde foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, dias e noites, sem comer, sem beber. Jesus pagou o preço para ser o primeiro a ganhar a sua medalha, para sentar-se à direita do Pai, o único digno de abrir o livro, de julgar as nações, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, sem nada, perfeito, que pode tirar o pecado do mundo. Paulo se esforçou, João também correu a sua carreira, o próprio Jesus é o nosso maior exemplo. O reino de Deus neles e através deles. É assim que o reino de Deus vem, através de pessoas que se deixam ser transformadas e governadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou, nesses últimos dias, estudando muito sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Você pode, se desejar, depois nas minhas mídias, acompanhar todos os esboços, tudo que eu escrevi a respeito de cada obra da carne. E, gente, é tão interessante, a gente se ocupa na igreja, a gente canta, a gente toca, a gente dança, a gente serve, a gente limpa, a gente faz tudo na igreja. Esquece de fazer aquele autoexame tão necessário. E quando eu comecei a buscar o significado daquelas palavras, eu fui no dicionário português e busquei o que é idolatria, o que é a discórdia, o que é a libertinagem. Fui olhando, fui aprendendo, e como o Espírito disse: olha, isso aqui você precisa deixar para trás, porque não há como o Espírito encher um vaso que já está cheio de si mesmo. E queridos e queridas, antes de você querer fazer a obra de Deus, o reino de Deus deve chegar em você. Aleluia. Nós estamos muito preocupados em fazer, e o Senhor tem falado muito comigo: se desfaça diante de mim, se quebrante, se humilhe, se renove, deixa eu soltar o teu coração para te limpar, fazer uma reforma, e então te encher, te capacitar para você ir levando o reino. Nós estamos fazendo o contrário. Nós somos tão viciados em fazer, em números e resultados. O meio
empresarial está tão dentro da igreja, tem que ter tantos convertidos no fim do mês, tem que crescer tanto, tem que abrir as paredes, tem que fazer tanta célula, enquanto muitos de nós estamos doentes. E como levaremos o reino de Deus se Ele não está em nós? Sai daqui hoje ruminando isso como um animal que vai ruminando o capim. Horas e horas. E fale mesmo com o Senhor o que tem te prejudicado. O que tem te impedido de viver o reino de Deus em você. E depois de se rever, de se quebrantar diante do Senhor, Ele vai preparar tudo. Queridos, o reino de Deus não é levado na força do nosso braço. Às vezes o reino de Deus na sua família vai acontecer quando você dobrar o seu joelho na sua casa em oração. Deus vai mover céus, Deus vai mover terra. E o reino de Deus vai chegar, porque Ele chegou primeiramente em você. Amém? Você pode fechar os seus olhos e dizer mais uma vez comigo: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, como no céu, no meu coração, como no céu, na minha família, como no céu, assim na terra, como no céu. Amém?